Olá, queridos, felicidade, saúde e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai e também do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pastor José Brito, da Comunidade Batista Peniel, e quero assim poder compartilhar com você, através deste vídeo, mais uma pequena porção da palavra do Senhor nosso Deus, na qual se encontra escrito no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista São Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Eu quero assim convidar você para que juntos possamos compartilhar esta pequena porção da palavra do Senhor nosso Deus. Nos diz assim, Lucas capítulo 1, versículo de número 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ok, amados, eu quero assim nesse instante esmiuçar esta palavra e juntos podermos compartilhar este versículo em que é rico em seu conteúdo. Quando, queridos, aqui a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Aqui nos diz que todas as coisas são possíveis para Deus e não existe nada neste mundo que Deus ele não possa fazer. E questionando, você pode até questionar, pode até perguntar, indagar assim em seu coração, se todas as coisas são possíveis para Deus, se tudo é possível para Deus, por que é que Deus ele não muda a situação em que muitas pessoas estão vivendo? Por que é que Deus ele assim não dá um basta na situação em que muitas pessoas estão passando? Por que é que Deus ele não dá um basta de uma vez neste caos em que se encontra a humanidade, nessa situação difícil que a humanidade está passando? Por que é que Deus ele não dá um basta na situação? Por que é que Deus ele não faz uma limpeza geral na terra? Por que é que Deus ele não transforma o coração dos homens? Por que é que Deus ele não, de uma vez por todas, ele não esmaga a cabeça da serpente? Por que é que ele não prende Satanás, lançando no inferno? E por que Deus não transforma de uma forma literal, completamente, de uma vez, a vida das pessoas? Queridos, primeira coisa, eu quero dizer para você que Deus, ele é um Deus de princípios. E ele não quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. E Deus, ele poderia realmente, sim, Deus ele poderia estalar os seus dedos, ele poderia dar um basta neste caos que o mundo se encontra, poderia limpar o coração de todas as pessoas, transformando completamente a humanidade, fazendo assim algo novo na vida da humanidade. Mas Deus ele não faz isso porque Deus é um Deus de princípios, porque Deus ele dá liberdade ao homem para tomar suas decisões, porque Deus dá liberdade ao homem para assim tomar uma decisão coerente. Deus ele não é invasor, Deus não invade a vida do homem. Deus não fez o homem robôs, para que na hora que Deus quiser, Deus chegue na mente do homem, limpe completamente, para que Deus chegue na vida do homem, faça aquilo que Ele quer. Realmente seria muito bom Deus fazer isso. Mas como Deus, Ele respeita a opinião humana, como Deus, Ele respeita a atitude que o homem toma, como seja certo ou errado. Deus, Ele não concorda com as atitudes erradas do homem, mas as suas decisões, a decisão que o homem toma, Deus ele dá liberdade para que o homem tome decisões. Mas sábio é aquele que coloca a sua decisão na mão do Senhor. Sábio é aquele que pede em Deus uma orientação para decidir aquilo que há de fazer. Mas não fugindo do texto, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus, nada é impossível. E quando diz que tudo é possível, porque verdadeiramente não existe nada que Deus não possa fazer. Mas Deus ele não invade a vida de ninguém sem que a pessoa dê a oportunidade. Deus não muda a vida de uma pessoa sem que aquela pessoa convide a Deus para fazer uma mudança. Sem que aquela pessoa não dê liberdade ao Senhor, Deus não pode agir. Deus, para agir na minha vida, para agir na sua vida, eu preciso dar a liberdade que Deus precisa, que Deus quer para agir. Para que Deus haja no meio da humanidade, para que Deus venha agir e trabalhar na terra, o homem precisa abrir o coração, convidar ao Senhor e dar a Deus a liberdade que
que Deus precisa para agir, para trabalhar. E nos diz que todas as coisas são possíveis para o Senhor, não existe impossível para o nosso Deus. E diz em todas as suas promessas. O que eu quero dizer, o que a Bíblia nos ensina aqui, a promessa de Deus em nossas vidas, ela pode se cumprir, e não há impossível, mas pode haver um impossível, não que Deus não tenha poder, mas pode haver um impossível nas nossas vidas se nós não dermos liberdade. Como assim? Se Deus ele faz uma promessa para você, se Deus ele promete a você que vai fazer algo na sua vida, verdadeiramente Deus ele vai cumprir isso, mas para que isso aconteça é preciso você dar a Deus a liberdade. Para que isso aconteça, você precisa cumprir o plano, o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. A única pessoa que pode impedir a promessa de Deus de se cumprir nas nossas vidas somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir Deus de cumprir a promessa dele na sua vida é você mesmo. O diabo não tem poder para isso. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, mas você pode frustrar o plano de Deus na sua vida. O diabo não tem capacidade, não tem poder de impedir. Os homens também não têm poder de impedir o que Deus te prometeu, mas você pode. Você pode se você não andar conforme as leis, os padrões que Deus estabeleceu para a sua vida. Você pode impedir. Nós vimos quando Deus ele fez uma promessa para o patriarca Abraão. Deus disse: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. O que é que Deus disse isso para Abraão? A Bíblia nos diz que Deus chama Abraão e dá um conselho dizendo: Abraão, saia do meio da tua terra, saia do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus conversando com Abraão, dizendo que faria de Abraão uma grande nação. Deus faria com que Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão, que quer dizer pai de alturas. E logo após a promessa de Deus, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões. Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. Só, queridos, que houve momentos na vida de Abraão que ele falhou. Houve momentos na vida de Abraão que ele teve um chamado acidente de percurso, um pequeno deslize. Quando ele se envolveu, Deus havia feito uma promessa dizendo que o filho dele seria Isaac, que das entranhas de Abraão com Sarai, que passou a ser Sara, Deus iria trazer, ia gerar Isaac. Mas Abraão, ele achando que estava demorando a promessa de Deus, ele se envolveu com a sua serva, ou com a serva da sua mulher, ele se envolveu com Agar, e isso trouxe uma consequência na vida de Abraão, gerando Ismael. E Deus chama Abraão, depois dá uma repreendida em Abraão, e dizendo: Abraão, eu te fiz uma promessa, mas para que esta promessa se cumpra, você precisa andar na minha presença e ser perfeito. Deus fez a promessa dizendo que Abraão seria pai de nações, dizendo que de Abraão viria o filho Isaac, que de Isaac iria fazer com que a nação crescesse, com que de Isaac viessem reis. Mas Abraão desobedeceu o Senhor, se envolveu com Agar, gerou um filho chamado Ismael, e Abraão estava quase saindo da linha, estava quase perdendo a promessa que Deus havia feito. E Deus, pelo fato de ser misericordioso e bondoso, ele chamou Abraão, porque ele não queria que Abraão perdesse a promessa. Ele chamou Abraão e disse: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito, para que a promessa que eu te fiz se cumpra. A mesma coisa, queridos, Deus ele diz a nosso respeito. Deus ele fez promessa para você, ele fez promessa para mim, dizendo que iria exaltar você, queria abençoar você, queria me abençoar, me exaltar. Mas para que isso aconteça, eu preciso andar na presença de Deus. A pergunta é: para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, você tem andado na presença de Deus? Você tem se esforçado para andar na presença do Senhor? Para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, eu preciso andar na presença de Deus. Para que aconteça na sua vida, você precisa andar na presença do Senhor.
Nós temos observado que muitas pessoas têm recebido promessa de Deus. Deus tem usado profetas para prometer coisas ao seu povo. Deus, ele tem falado através da sua palavra. Ele tem prometido através da sua palavra para muitas pessoas. Mas tenho eu observado que muitos de nós não temos conquistado a promessa de Deus. Queridos, não é que Deus ele tenha falhado. Não é que Deus ele não seja verdadeiro, não é que Deus ele esteja mentindo para nós, mas é porque nós não temos feito por onde? Nós não temos andado na presença do Senhor. Nós não temos feito aquilo que Deus ele tem nos ordenado, aquilo que ele tem nos mandado. Nós não temos feito, e por esse motivo a promessa ainda não se cumpriu em nossas vidas. Mas no momento que nós cumprirmos o propósito de Deus, no momento que nós fizermos a vontade do Senhor, tenha certeza do que eu estou te dizendo, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, e ninguém vai poder impedir Deus de cumprir a promessa que ele tem feito a você. Deus tem prometido que vai salvar a tua casa e a tua família. O que você tem feito para isso? Deus tem prometido que vai salvar o teu esposo. O que você tem feito para isso? Deus tem prometido que vai salvar os seus filhos. O que você tem feito para isso? O que você tem feito? Deus tem prometido que vai abençoar o seu ministério, vai fazer com que o seu ministério venha a ser um ministério frutífero. Mas o que você tem feito para isso? Deus trabalha em parceria com o homem. Ele gosta de trabalhar em parceria com seus filhos. O homem faz a sua parte e Deus faz a dele. E a sua parte você tem feito? Se Deus tem chamado você para o ministério, e Deus ele tem prometido que o seu ministério vai crescer, ele vai crescer no momento que você cumprir o chamado de Deus. E o que você tem feito? Você quer que Deus ele faça que vidas venham para o seu ministério, que o seu ministério seja abençoado, mas você tem orado? Você tem gastado tempo, ou melhor, você tem se dedicado na leitura da palavra, na oração, na consagração, no jejum. Você tem se dedicado? Você tem se aprimorado na palavra? Ou o que você tem feito? Saiba que para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, você tem que compartilhar, você tem que participar, você tem que cumprir o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Você tem que fazer por onde? Se assim não for, nada vai acontecer. Pelo contrário, os planos serão frustrados. E por quê? Porque você não contribuiu. A sua esposa, o seu esposo, para ser salvo, mediante a promessa de Deus na sua vida, você precisa fazer por onde? E o que você tem feito? Tem abençoado o seu esposo? Tem abençoado a sua esposa? Tem abençoado os seus filhos? Ou tem amaldiçoado? Dizendo que seus filhos são danados. A palavra danado quer dizer condenado ao inferno ou amaldiçoados. Você tem contribuído? Você tem usado a palavra de Deus, liberando a bênção sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa? Ou você tem lançado palavra de injúria, palavra de maldição? Ou você tem lançado palavras negativas? Você tem que profetizar na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Profetizando, eu profetizo que você vai ser um homem de Deus. Eu profetizo que você vai ser uma mulher de Deus. Eu profetizo, meus filhos, que vocês serão uma bênção de Deus. É assim. E como vai se cumprir? Uma suposição. Suponhamos, seu filho está dormindo, ore por ele, impõe as mãos sobre ele e profetize na vida dele. Unja os seus filhos quando ele estiver dormindo. Chame os seus filhos, faça uma oração, libere a bênção sobre eles. Unja, consagre eles ao Senhor. Eu tenho certeza que você está contribuindo para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Deus ele quer cumprir as promessas que ele tem nos feito, mas para que isso aconteça, só depende de você, só depende de mim, depende de nós. Que Deus abençoe e que esta mensagem ela possa trazer edificação para a tua vida. E entenda e compreenda isso. Quem mais quer cumprir o propósito e a promessa na sua vida é o próprio Deus. Mas para isso acontecer, depende de nós. Forte abraço, Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade, se o nosso amado Deus quiser e nos permitir. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém. E graças a Deus.